88%. 88%. Este número muda tudo o que pensávamos sobre os últimos momentos da vida. Em um estudo conduzido pelo Dr. Cristiano Kerr, em um lar de cuidados paliativos em Buffalo, Nova York, 88% dos pacientes terminais relataram ter visões antes de morrer. Não alucinações, não delírios, visões lúcidas, coerentes e profundamente significativas. E o que eles veem nos força a repensar completamente o que acontece quando a vida se aproxima do fim. Você já ouviu histórias assim? Um avô que, de repente, começa a conversar com a esposa, falecida há anos. Uma mãe que sorri e diz que seu pai veio buscá-la. Um paciente que descreve com detalhes uma pessoa que nunca conheceu, mas que a família reconhece como um parente que morreu décadas antes. Essas histórias são tão comuns em hospitais e casas de repouso, que enfermeiros e médicos as presenciam rotineiramente. Mas até recentemente, a ciência as ignorava. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que 50 anos de pesquisa revelaram sobre essas visitas do além, o que pacientes terminais realmente veem. Por que essas experiências são diferentes de ilusões? E o que tudo isso significa para nossa compreensão da morte e do que pode existir além dela. Mas antes de mergulhar nas evidências, preciso te contar algo que Raymond Moody descobriu logo no início de suas pesquisas. Algo que conecta as experiências de quase morte com essas visões da passagem, de uma forma que poucos percebem. Moody passou décadas estudando pessoas que voltaram da morte clínica, e entre os elementos mais consistentes que elas relatavam, estava o encontro com entes queridos que já se foram. Avós, pais, irmãos, amigos, pessoas que já haviam partido, vinham recebê-los do outro lado. E essas mesmas figuras são exatamente as que aparecem nas visões de pacientes terminais. Isso não é coincidência, é um padrão. E esse padrão sugere algo profundo sobre a natureza da morte. Dr. Cristiano Kerr dedicou mais de uma década a estudar esse fenômeno. Como médico-chefe do lar de cuidados paliativos Buffalo, ele tinha acesso a milhares de pacientes em seus últimos dias de vida. E o que ele descobriu desafia tudo o que a medicina convencional ensina sobre o processo de morrer. Em seu estudo mais abrangente, Kerr entrevistou pacientes diariamente. Durante seus últimos dias, ele documentou seus sonhos e visões. Ele registrou quem aparecia nessas experiências e como os pacientes reagiam a elas. E os resultados foram impressionantes. A maioria esmagadora dos pacientes relatou sonhos e visões envolvendo pessoas falecidas, não figuras religiosas, não anjos ou santos, pessoas que eles conheceram e amaram em vida. Mãe, pai, esposa, marido, filhos, amigos de infância. E essas figuras não apareciam de forma assustadora ou perturbadora. Elas vinham com uma mensagem clara: estou aqui, você não está sozinho, está na hora. O mais fascinante é que essas visões aumentavam em frequência à medida que a morte se aproximava. Um paciente que tinha uma visão por semana começava a ter várias por dia, nos últimos momentos, como se a cortina entre a vida e a morte fosse ficando cada vez mais fina. Mas isso não poderia ser simplesmente o cérebro morrendo, criando miragens? Essa foi a primeira pergunta que os céticos fizeram. E a resposta da pesquisa é clara:
Não. Ilusões causadas por falta de oxigênio, medicamentos ou deterioração cerebral. Têm características muito específicas. Elas são confusas, fragmentadas, frequentemente assustadoras. Os pacientes que as experimentam ficam agitados, desorientados, ansiosos e, o mais importante, eles não conseguem distinguir a ilusão da realidade. As visões da passagem são o oposto completo. Elas são coerentes, lúcidas e reconfortantes. Os pacientes que as experimentam ficam calmos, serenos, em paz. E eles sabem perfeitamente que estão tendo uma visão. Eles dizem coisas como: minha mãe veio me visitar. O meu irmão estava aqui esta noite. Eles não confundem a visão com a realidade física. Eles reconhecem que algo diferente está acontecendo. Kerr documentou outro fenômeno relacionado, que os médicos chamam de lucidez terminal. Sabe aquele momento em que um paciente estava inconsciente ou confuso há dias? De repente, acorda completamente lúcido. Ele reconhece todos ao redor, conversa normalmente, parece estar melhor do que esteve em semanas. Muitas vezes esse momento de clareza é acompanhado por visões. O paciente descreve ter visto pessoas falecidas, ter recebido alguma mensagem, ter experimentado algo que não consegue explicar completamente. E então, horas ou dias depois, ele parte, como se aquele momento de lucidez fosse uma janela que se abre brevemente, antes da transição final. Os profissionais de saúde que trabalham com pacientes terminais conhecem bem esse fenômeno. Enfermeiros relatam que aprenderam a reconhecer os sinais. Quando um paciente começa a falar com pessoas invisíveis, quando descreve ver familiares falecidos, quando menciona uma viagem ou uma partida iminente, eles sabem que o fim está próximo. Mas o que me impressiona mais na pesquisa de Kerr não são as estatísticas, são as histórias individuais. Deixe-me compartilhar algumas. Uma mulher idosa estava morrendo de câncer nos últimos dias. Ela começou a ter visões de sua mãe, que havia falecido quando ela tinha apenas 7 anos. Ela descrevia essas visões em detalhes. Sua mãe aparecia jovem, saudável, radiante, e trazia uma mensagem de que estava tudo bem, que ela não precisava ter medo, que logo estariam juntas novamente. A equipe da casa de repouso notou algo interessante. Depois dessas visões, a ansiedade da paciente desaparecia. Ela, que havia passado semanas aterrorizada com a morte, de repente estava em paz. Ela parou de lutar. Ela aceitou o que estava por vir. E quando finalmente partiu, partiu serena. Outro caso envolvia um veterano de guerra. Ele havia carregado culpa por décadas sobre coisas que aconteceram durante o combate. Nos seus últimos dias, ele começou a ter visões dos companheiros que haviam morrido na guerra. Mas não eram visões de acusação ou julgamento. Eles vinham perdoá-lo. Eles diziam que estava tudo bem, que ele havia feito o que precisava fazer, que eles entendiam. Kerr relatou que esse homem, que havia vivido anos atormentado pela culpa, morreu em paz. As visões lhe deram algo que décadas de terapia não conseguiram: perdão, reconciliação, fechamento. Esses casos não são exceções, são a regra. Na pesquisa de Kerr, a grande maioria dos pacientes descreveu suas visões como reconfortantes. Apenas uma pequena minoria teve experiências perturbadoras e geralmente eram pessoas com traumas não resolvidos ou relações extremamente complicadas,
com os falecidos que apareciam. Isso levanta uma questão profunda. Se essas visões fossem simplesmente o cérebro morrendo, criando imagens aleatórias, por que seriam tão consistentemente reconfortantes? Por que trariam paz em vez de medo? Por que eles resolveriam conflitos? Em vez de criá-los, Raymond Moody passou anos pensando nessa questão, e sua conclusão é provocativa. Talvez essas visões não sejam criadas pelo cérebro. Talvez o cérebro esteja simplesmente percebendo algo que sempre esteve lá, mas que normalmente não conseguimos acessar. Pense assim: nosso cérebro funciona como um filtro. Ele processa uma quantidade imensa de informações e seleciona apenas uma pequena fração para nossa percepção consciente. Isso é necessário para funcionarmos no mundo físico. Se percebêssemos tudo simultaneamente, ficaríamos sobrecarregados. Mas o que acontece? Quando esse filtro começa a falhar, quando o cérebro está morrendo, suas funções de filtragem diminuem. E talvez, só talvez, isso permita que percebamos coisas que normalmente estão além do nosso alcance. Coisas como a presença de entes queridos que partiram antes de nós. Essa hipótese é consistente com o que os pacientes relatam. Eles não descrevem ver ilusões. Eles descrevem ver pessoas reais. Pessoas que reconhecem. Pessoas que transmitem mensagens coerentes e significativas. Pessoas que parecem estar esperando por eles. Outro aspecto fascinante da pesquisa é o que os pacientes veem quando são crianças que estão morrendo. Dr. Cristiano Kerr documentou casos de crianças pequenas que descreviam ver pessoas que nunca conheceram, parentes que morreram antes de elas nascerem. E quando os pais mostravam fotos antigas, as crianças reconheciam as figuras de suas visões. Como uma criança pode ter uma visão de um bisavô que morreu décadas antes de ela nascer? Se essas visões fossem apenas memórias do cérebro se desintegrando, isso seria impossível. Você não pode ter memória de alguém que nunca conheceu. Mas se as visitas do além são reais, se os falecidos realmente vêm receber os moribundos, então faz todo o sentido. O bisavô veio buscar sua bisneta, independentemente de ela tê-lo conhecido em vida ou não. Os céticos argumentam que as crianças podem ter visto fotos ou ouvido histórias, mas Dr. Cristiano Kerr documentou casos em que isso era impossível. Famílias que nunca falaram sobre certos parentes, fotos que estavam guardadas em caixas há décadas, segredos familiares que ninguém havia revelado, e ainda assim, as crianças descreviam com precisão pessoas que não tinham como conhecer. Existe outro fenômeno relacionado que vale mencionar: as experiências de morte compartilhada. Raymond Moody foi um dos primeiros pesquisadores a documentar sistematicamente esses casos. Uma experiência de morte compartilhada acontece quando alguém que está ao lado de um moribundo participa de alguma forma da experiência de transição. Eles podem ver uma luz, eles podem sentir uma presença, eles podem até ter um vislumbre. Do outro lado, junto com a pessoa que está partindo, uma enfermeira relatou estar segurando a mão de uma paciente quando ela morreu. No momento exato da morte, a enfermeira viu uma luz suave envolver o corpo da paciente. Ela sentiu uma paz profunda que não conseguia explicar. E ela teve a sensação clara de que alguém havia vindo buscar a paciente. Alguém que ela não podia ver completamente, mas cuja presença era inegável. Essas experiências são mais comuns do que se imagina.
Raymond Moody estima que milhões de pessoas tiveram alguma forma de experiência de morte compartilhada, mas a maioria nunca fala sobre isso, por medo de ser considerada louca. Agora, o que tudo isso significa para você? Por que essas informações são importantes? Primeiro, porque elas mudam nossa relação com a morte. Se pacientes terminais consistentemente veem entes queridos vindo buscá-los, se essas visões trazem paz e conforto, se elas sugerem que a morte não é um fim, mas uma transição, então talvez não precisemos temer a morte da forma como tememos. Segundo, porque elas mudam nossa relação com o luto. Se nossos entes queridos que partiram podem vir nos receber quando for nossa vez, se eles estão de alguma forma presentes e conscientes, se a separação causada pela morte é temporária e não permanente, então o luto ganha uma nova dimensão. Ainda é doloroso, ainda é difícil, mas não é sem esperança. Terceiro, porque elas mudam como tratamos pacientes terminais. A medicina convencional frequentemente trata essas visões como sintomas a serem medicados. Paciente está tendo ilusões. Vamos aumentar a sedação. Mas a pesquisa mostra que essas visões são terapêuticas. Elas ajudam os pacientes a processar a morte. Elas trazem paz. Elas facilitam a transição. Dr. Cristiano Kerr defende que profissionais de saúde devem ouvir essas experiências em vez de suprimi-las. Eles devem perguntar aos pacientes o que estão vendo e sentindo. Eles devem validar essas experiências em vez de descartá-las como delírio. Você acabou de descobrir o que milhares de pacientes terminais veem em seus últimos momentos. Esse conhecimento é raramente compartilhado, fora de círculos médicos especializados. Quando você clica no Super Thanks, você apoia a divulgação dessa pesquisa para pessoas que precisam ouvir isso. Famílias em luto, pacientes com medo, profissionais de saúde que querem entender melhor. Seu gesto faz essa informação chegar mais longe. Deixe-me compartilhar uma última revelação, que considero a mais importante de todas. A pesquisa de Dr. Cristiano Kerr mostrou que as visitas do além não são sobre a morte. Elas são sobre a vida, sobre o amor, sobre a conexão, sobre a continuidade. Quando uma mãe moribunda vê seu filho que partiu anos antes, ela não está tendo uma alucinação sobre a morte. Ela está tendo uma experiência de reunião, de reencontro, de continuidade do amor, que transcende a separação física. Quando um pai vê sua esposa falecida vindo buscá-lo, ele não está delirando sobre o fim. Ele está experimentando que o vínculo que os uniu em vida continua além da morte, que o amor não termina quando o coração para de bater. Essa é a mensagem central dessas visões. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Aqueles que amamos e que partiram antes de nós não desapareceram. Eles estão em algum lugar e quando for nossa vez, eles virão nos receber. Raymond Moody passou 50 anos estudando a morte. E se você perguntasse a ele qual a descoberta mais importante de toda a sua carreira, eu acredito que ele diria isso. A morte não é o fim do amor. É apenas uma mudança na forma. Como experimentamos esse amor? Os pacientes terminais que veem seus entes queridos não estão tendo o cérebro desligando. Eles estão tendo um vislumbre do que vem depois. E o que vem depois, segundo milhares de relatos, é reunião, é reconexão, é continuidade. Se você tem um ente querido em fase terminal, preste atenção ao que ele diz. Se ele mencionar visões,
Não descarte como delírio. Pergunte quem ele está vendo. Pergunte o que estão dizendo. Essas podem ser as comunicações mais significativas dos últimos momentos de vida dele. E se você mesmo teme a morte, lembre-se disso. 88% dos pacientes em estado terminal relatam ter a visão de alguém vindo buscá-los. E na grande maioria dos casos, essa experiência traz paz, não medo, conforto, não angústia, serenidade, não terror. A morte pode ser o grande desconhecido, mas talvez não seja tão desconhecida quanto pensamos. Talvez milhares de pacientes em seus momentos finais já tenham nos dado um vislumbre do que está do outro lado da cortina. E esse vislumbre é incrivelmente reconfortante. Agora, eu quero saber de você. Você conhece alguém que teve visões da passagem antes de falecer? Um familiar? Um amigo? Alguém sob seus cuidados? Você mesmo já presenciou algo assim? Compartilhe sua história nos comentários abaixo, porque cada relato, cada experiência compartilhada ajuda outras pessoas, especialmente aquelas em luto, a entenderem que essas experiências são reais, são comuns e são profundamente significativas. Sua história pode ser a luz que guia alguém, ajudando essa pessoa a encontrar a paz em meio à dor.